podcast Eu Vou Te Contar fala hoje com Max Gabriel da Silva Penha, nascido em Macapá no dia 19 de 11 de 1979. Ele é jornalista, fotógrafo profissional, artista visual, palestrante, ativista e produtor cultural. Filho de Gabriel Álvaro e dona Zenilda Oliveira Silva. Tem como avós paternos o seu Agostinho e dona Nilza. E é de uma das famílias mais tradicionais do Mazagão Velho. Tem como sua esposa a professora mazaganense Ana Luísa Jacarandá. E tem como filhas a Gabriele e a Olga. Começou seus trabalhos fotográficos voltado para o Mazagão Velho em 2003. Em 2006, publicou o primeiro jornal impresso mazaganense, o Tribuna do Mazagão, que em 2010 passou-se a chamar-se Folha do Mazagão e circulou até 2019. Em 2011, ingressou na primeira turma de jornalismo da Unifap, concluindo seus estudos em 2015. Em 2016, foi contemplado pelo edital Rumos, do Instituto Itaú Cultural, com o projeto Povo de Cultura e Fé, que traz uma exposição fotográfica, edição e publicação de uma revista e palestra com ação que percorreu os municípios do Oiapoque, Laranjal do Jari, Vitória, Mazagão, Macapá e Santana. Trabalhou em veículos de comunicação como Diário do Amapá, Jornal do Dia, A Gazeta, Folha do Amapá, G1 Amapá, Programa Esportivo Globo Esporte. Colaborou com o jornal O Liberal de Belém do Pará, com a revista Época da editora Globo. Já foi assessor de comunicação da extinta CEAFRO, da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, ALAP, da Prefeitura Municipal de Mazagão. É diretor de comunicação do Instituto Cultural de Festividade de Santiago. Em 2025, vai representar a figura de São Jorge na festividade de Santiago e Mazagão Velho. Atualmente, atua como assessor de comunicação da Fundação Mar Abaixo, que pertence ao governo do estado do Amapá. Grande prazer, Gabriel. Você é um grande amigo da gente, de muitas longas datas. E eu trouxe você aqui pelo trabalho, pela formação e a informação que você tem, principalmente se tratando de Mazagão Velho. É um prazer grande ouvi-lo. Bom, obrigado, amigo Carlos Alfaia. É uma satisfação, uma honra muito grande, aceitar esse convite, estar aqui contando um pouco de toda essa história, tanto um pouco da nossa vida, mas principalmente esse trabalho voltado à cultura de Mazagão, ao jornalismo, no estado do Amapá, que a gente tem uma contribuição muito grande. É dizer que sempre foi um desafio grande, poder, como filho daquela terra, como alguém que participa hoje, diretamente nas festividades, divulgando de maneira voluntária essas festividades de Mazagão Velho, que como você muito bem colocou, a terra onde, principalmente, meu avô Agostinho tem uma colaboração muito grande, principalmente no que diz respeito à organização da igreja, da Nossa Senhora da Assunção, da paróquia lá, e também na organização da Festa de Santiago. Antes da Festa de Santiago ser tudo o que é isso hoje, tinha uma equipe que mantinha, que eram os mantenedores, e meu avô era à frente disso. Tanto é que até hoje, a gente vai falar mais na frente, mas é a casa, por uma questão de respeito, na casa do meu avô, onde ficam os estandartes da Festa de Santiago. Então, a gente fica muito satisfeito de estar aqui, poder contar um pouco desse trabalho, um pouco da nossa família lá em Mazagão, um pouco do que é a Festa de Santiago e as outras festividades. Enfim, tem muito assunto aí pra gente... Com certeza. Gabriel Penha, vamos começar pela sua infância. Eu sei que a sua mãe é de Macapá, o seu pai é uma família tradicional, foi inclusive militar, Conte a sua infância e como foi a sua formação de ser hoje jornalista, repórter fotográfico, palestrante, enfim, essa pessoa que você é hoje. É engraçado, Alfaia, eu nunca contei assim, como
Na verdade, assim, eu me criei ali no bairro do Berol, em Macapá, lá onde a minha mãe mora até hoje, ali próximo do quartel da Polícia Militar. E eu estudei num jardim de infância, que hoje chama de Tia Madalena, mas não era esse nome na época, era só Jardim de Infância do Território, se eu não me engano o nome lá. É lá no Tia Madalena? É, onde é a Tia Madalena. Tia Madalena. Atrás da Igreja São Pedro. Sim, sim. Onde tinha ali a Casa do Menor, que é super fácil hoje. Antigamente era o Presídio Berol, né? Depois da Casa do... Hoje é o F-Cria. Foi o F-Cria, hoje é o super fácil ali. Sim, também. Eu me criei ali naquele pedaço, ali no bairro do Berol, estudei na escola depois de Zorito Nunes. Eu me lembro que tenho vários amigos lá até hoje, a minha mãe mora lá até hoje. Eu me lembro que tinha umas torres da Embratel lá, e hoje onde é o Conjunto Macapá. A gente cresceu vendo aquelas antenas enormes, lá ninguém nem entendia para que servia. Exato. Mas tanto é que eu lembro, quando eu era garoto, né, eu sempre gostei muito de rádio. Sim. Né, eu escuto até hoje a radiodifusora. E eu lembro que chegaram a mudar o nome do bairro do Berol para bairro das Comunicações. Sim, por causa dessa torre, e também da torre da radiodifusora, que até hoje fica o quarto transmissor. Mas não pegou, né? Como tantas outras coisas que não pegaram, continua sendo o bairro do Berol. E aí eu tive uma infância ali. Tem uma história que eu fazia. O nome da avenida da minha mãe é Avenida Chavante. Ela mora lá, tem uma que passa bem no meio do Comando Geral da PM. Então lá eu pegava nossas histórias, acontecimentos, numa folha de papel sem pauta eu desenhava, né, como se fosse a foto, as manchetes, e fazia um jornalzinho lá dentro. Ali com 10, 11 anos. Interessante. Né, então eu acho que não poderia ser outra profissão. E aí de lá, né, com mais ou menos 11, 12 anos eu comecei, né, a passar a ir para Mazagão Velho. Eu não tive tanto convívio com meus primos, porque eu sou de uma relação com meu pai na época que ele era solteiro, então depois ele constituiu a família deles e os outros demais filhos dele ficaram mais depois disso, né, que eu comecei a ir para casa da minha avó Nilza, do meu avô Agostinho, lá em Mazagão. Né? Então a gente começou a conhecer. E aí, ali no bairro do Berol, foi uma infância maravilhosa. Tenho amigos, de vez em quando tem um grupo de WhatsApp, eu falei lá do bairro do Berol, lá das escolas Olito, que a gente mantém até hoje, né? Muitos amigos aí. De vez em quando a gente encontra com um, isso é muito bacana, rever os amigos de infância. Com certeza. Então, os amigos de infância até hoje eu mantenho, inclusive, os meus maiores amigos são de infância. A gente tem mais de 55, 56 anos, nós somos avós, tem uns que já são bisavós, mas a gente continua com essa harmonia. É interessante isso aí. Então, aí foi assim, aí depois de muito tempo, né, vendo como era que se dava, eu cheguei a ver assim, o que chamam de velha guarda, né? Sim. Da festa de São Tiago, pessoas que hoje alguns já não participam, alguns já não estão mais entre nós. Inclusive tinha um senhor lá, que era o seu Joaquim, que apelidava ele de o cara, que era um atirador da festa de São Tiago, que tinha uma garbosidade para se vestir. Glamour. Aquele, sabe, todo social para se vestir, para ir atirar. Né? Tem o meu primo, o Biricó, que é o Manuel, que ele é responsável das ronqueiras. As ronqueiras, no episódio da Armadilha, que é um dos episódios da festa de São Tiago, ele colocava as ronqueiras no chão e fazia, além dos atiradores, o barulho da armadilha, que é um capítulo onde os cristãos eles diziam uma patrulha moura. Então tinha as ronqueiras, era pólvora no chão, num lugar à parte, e era o estampido, que é uma tradição que hoje a gente não tem mais as ronqueiras, né? ou se deterioraram com o tempo, ou se perderam, né? Ainda tinha alguma lá pela casa do voo, mas hoje não seria mais possível fazer por causa do público, né? Sim. É também a praticidade, né? Da evolução do teatro, né? Ao ar livre. Mas me diga uma coisa, como é que você chegou à sua profissão? Sim, vamos
Antes de responder essa pergunta, vamos aqui, né? Uma gengibirra direto do Barracão do Pavão. Barracão do Pavão, da nossa Para amiga baixo, Mônica. nossa amiga Mônica Ramos. É uma gengibirra inconfundível. Mais à frente a gente vai falar da gengibirra. Gente, para quem não sabe, a gengibirra é a bebida que é servida nas manifestações do Batuque do Mar Abaixo. O Mar Abaixo, nós vamos chegar lá ainda, o Gabriel, mas o Mar Abaixo, Salute, ele é oriundo dos mazaganenses. Daqui a pouco a gente vai contar essa historinha. Mas assim, hoje você chega na roda de Mar Abaixo, você toma gengibirra. Tem a gengibirra da Biluca, tem a gengibirra da Laura, tem a gengibirra da Mônica e outras gengibirras que elas são, inclusive, vendidas, né? São comercializadas. Comercializadas. É muito gostosa, gente. Quem não provou, precisa provar nessa bebida que, inclusive, é patrimônio material e cultural do Amapá, viu? Isso foi um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa de autoria de Cristina Almeida. E sancionada pelo governador. Eu noticiei, inclusive, quando foi sancionada a lei. Então, a profissão. Eu entrei no jornalismo, uma história engraçada, eu entrei no jornalismo pelo desenho. E depois você começou a registrar, né? Por isso que você tinha uma máquina fotográfica e começou a registrar lá em 2003. Na verdade, foi assim. Eu entrei no jornalismo, quem me abriu as portas do jornalismo foi o desenho. Sim. Né? Tem um chargista muito bom, que é o Honorato Júnior. Honorato. Ele trabalhava no Diário do Amapá na época e ele tirou férias. Como eu sempre gostei de desenhar, cheguei a cursar desenho no Cândido Portinari também. Fui aluno do Deco, do Ivan Manajai, dessa turma aí. Ivan, grande Ivan Manajai. E hoje, assim, eu tirei as férias do Honorato, né, como chargista, cumpri. Lá eu conheci grandes mestres, né, do jornalismo. E aí, só que eu sempre gostei, tive o sonho de escrever. E eu conheci, nessa época, final dos anos 90 ali, começo dos anos 2000, eu conheci Carlos Bezerra, que depois virou um grande amigo. Vi ainda, né, não tive muito conhecimento com ele, mas vi, era um acontecimento a chegada do Hélio Penafó na redação. Grande jornalista. E o Douglas Lima, que foi assim, junto com o Luiz Melo, as pessoas que me abriram as portas para a minha profissão. Ainda não tinha nem faculdade aqui na época. Você era Foca, então? Eu na verdade, assim, eu queria... Para quem não sabe, Foca é um repórter início de carreira. Início de carreira, o estagiário. Aí foi ali que eu tive minhas primeiras lições, né? Todo bom jornalista começa fazendo polícia, e eu não fui exceção. Então, eu sempre digo o seguinte, muito do que eu tenho na profissão hoje, claro, eu devo a minha formação acadêmica, né? Tanto na primeira vez que eu cheguei a cursar e não concluí na faculdade CEAMA, né? Mas principalmente na Unifap, que foi onde eu concluí a graduação, mas também eu devo muito à redação, a essas pessoas que eu convivi. Você foi a primeira turma de jornalista. Naquela turma, quem está no jornalismo hoje? Tem vários. Na verdade, assim, nós concluímos em 5. Nós ingressamos no primeiro vestibular que teve em 2010. 2011 nós ingressamos. Hoje a nossa turma está aí, né? Tem o Abinoam Santiago, que é filho de uma zaganense, inclusive. Está fazendo doutorado lá fora já, está construindo uma carreira acadêmica. O John Pacheco, que é da minha turma, que inclusive eu diagramei o TCC dele, ele acabou se formando depois, mas ele é da minha turma. Hoje está no G1 lá de Santa Catarina. Olha que legal. Tem o Jefferson Martins também, que é da minha turma, foi repórter aqui da TV Amapá. Hoje está aí para fora também. Tem o Jefferson, que é da Pastoral da Comunicação. Sim. Né? Então, vários aí. Né? E as mulheres? Não tinha mulher nesse... Antes tem a Suzélia, concursada do Estado. A minha colega Érica Favacho foi aprovada agora no concurso da Câmara, deve estar assumindo lá. O Mauro, os dois aprovados
jornalismo do concurso da Câmara. Da Câmara Municipal de Macapá. O Mauro Cardoso, né, que foi o primeiro colocado, e a Érica Favacho, que vão assumir lá, né, são da minha turma. Então nós perdemos agora recentemente uma jovem, a Bruna, né, nós perdemos o câncer para essa doença. Ela vinha lutando já há alguns anos. Infelizmente, né, perdeu essa luta, né, no final. Mas era uma jovem cheia de sonhos, né, da minha turma. Antes da nossa formatura, teve um senhor que para a gente era um exemplo, o seu José Barreto. Ele entrou com quase 70 anos na nossa turma. Pelo vestibular, era um aluno aplicado, né, um pouco antes da nossa formatura. Eu tenho certeza, se Deus não tivesse precisado do seu Barreto, ele seria o sexto formando. Mas, de certa forma, ele estava lá na nossa formatura, com a gente, era muito aplicado, fazia o estágio, tudo direitinho. Era um senhor que chegava no horário, fazia as suas tarefas ali. Então, tenho certeza que ele era o sexto formando lá com a gente. E foi assim, nosso curso, no começo lá foi muita dificuldade, né, que é um curso começando, então a gente não tinha laboratório, não tinha rádio, não tinha nada. Nós estudávamos com o que tinha. Hoje o curso de jornalismo, né, nesses 10 anos agora, né, da primeira turma, nós vamos fazer 10 anos de formado dia 15 de maio, agora de 2025, foi 2015 que nós formamos, então, né, a gente escreveu também esse nome na história como os primeiros jornalistas da rede pública de ensino no Amapá. Mas nesse meio tempo, entre o começo ali e a graduação, a gente tem uma experiência de redação, né, passando por vários jornais. Inclusive, eu acho que eu conheci você na época que eu trabalhava na Gazeta. Na verdade, eu conheci o Gabriel lá em Ferreira Gomes. O Gabriel foi fazer uma cobertura da inauguração da Sólida, que estava tirando minério de ferro lá no Rio Tracajatuba, que é a fronteira entre Ferreira Gomes e Tartarugalzinho. E eu estava lá como diretor do hospital, de Ferreira Gomes, para fazer uma parceria com a Sólida, que eles iam colocar 2 odontólogos para servir a comunidade. Era a compensação social, né? Infelizmente, ela, depois de alguns anos, ela fechou, abandonou tudo lá, está lá o projeto. E eu conheci o Gabriel, e de lá para cá, a gente que toma uma e se encontra sempre pelas rodas sociais, tem essa amizade, e eu sei dessa história dele. Mas assim, o Gabriel, me diga uma coisa, você já passou por vários jornais, eu falei anteriormente, o que lhe mais marcou como repórter, jornalista, assim, uma notícia ou um fato que você cobriu, o que você fez reportagem? Olha, por incrível que pareça, né, a gente, nesse tempo de jornalismo, eu já fiz várias, né, coberturas pontuais, visitas de presidente, né, eu já fiz várias, né, desde o presidente Lula, lá no primeiro mandato dele, em 2013, até a atualidade. Enfim, jornalismo, essa profissão mágica, ela permite você entrevistar, como diz o Schrader, né, que é o ex-diretor de jornalismo da Globo, do Gari, ao CEO da empresa, ao político, ao presidente. Ao presidente da Mas teve uma cobertura que me marcou muito, muito mesmo. Foi nessa época, inclusive, que eu lhe conheci, que eu fazia interior para o jornal A Gazeta. Sim. Tinha uma espécie de sucursal que a gente percorria os municípios. E houve uma cheia no município de Serra do Navio, numa região lá, em Amapari, uma cheia mesmo severa, eu acho que uma das cheias mais severas que eu já vi naquela região lá. E a prefeita era Francimar Santos, do PT. Sim, minha amiga Francimar, que até hoje mora lá na comunidade do Cachaça. Era ela que era prefeita na época. E aí eu cheguei lá, coincidentemente, no início dessa enchente. E aí eu acabei encontrando com ela. Eu não lembro o nome da comunidade, mas tinha umas casas populares sendo construídas lá.
ali pela região que não foram afetadas pela seca. E aí ela teve que tomar essa medida, né, eu não sei se extrema, mas medida emergencial. Emergencial. Para tirar o pessoal da beira do rio e colocar nessas casas que ainda não tinham sido nem entregues ainda. Sim. Foi uma decisão difícil que ela teve que tomar, mas ela colocou e é engraçado que é uma foto. A pessoa, o pai de família com uma criança olhando para a prefeita perguntando: e agora o que a gente vai fazer? Sim. E a prefeita com semblante dizendo também: eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. É uma foto aquele fato desesperador naquela época. É uma foto que até hoje jornalisticamente me impacta, né? me marcou muito. Isso foi lá nos idos de 2005, mais ou menos. Né? Então foi, graças a Deus, foi tudo solucionado lá, né? Mas que é uma foto que me marca até hoje. Né? Então, não sei se eu vou tentar passar para você, né, para a gente colocar na edição, para tentar mostrar essa foto. Sim. Mas que jornalisticamente é uma foto. E tem várias outras coberturas, né? Infelizmente, de tragédias que a gente já fez, né? de polícia, enfim. Mas que essa foi uma cobertura que me marcou muito, que né, são 20 anos, foram 20 anos atrás, foi 2005. Então, a gente. São coisas que marcam. Eu gosto muito de cobrir carnaval, por exemplo, de das escolas de samba. Eu vi você esse ano lá. Gosto de Marabá. Com seus equipamentos, né, fotográficos lá. É uma paixão, assim. Eu sempre faço, tem uns 3 anos já que eu faço o portal diário do Amapá. Né, o Luiz Melo com a família Mário, a Zulana, a equipe lá, o Douglas Lima. Foi meu primeiro editor, mas é meu amigo até hoje. Um grande professor de jornalismo. Essa turma aí, eu tenho uma relação muito boa com a minha primeira casa profissional, que foi o Diário do Amapá. Né? Como eu sempre digo assim, eu ando, eu já andei muito. O filho volta a casa. Mas eu sempre tô lá, é como se fosse uma casa dos pais mesmo, que eu sempre tô lá ou para rever os amigos, ou para fazer, né, alguma coisa lá de fotografia. Já fui editor-chefe de jornal, teve um jornal aqui que é Lei Agora, que circulou durante muito tempo, né, que era do grupo do deputado Edinho Duarte, e foi um jornal que circulou e durante 2 anos eu fui editor-chefe lá. Sim. Foi um desafio, né, de fazer um jornal, começou semanário. Aliás, começou mensal, passou para quinzenal, depois chegou a uma edição toda semana. Nós chegamos a fazer 2 edições por semana, né, o projeto gráfico eu fiz, a questão editorial, a gente deu uma repaginada no que foi no começo, então foi uma experiência profissional fantástica. Agora, Gabriel Penha, fale para a gente sobre esse edital do Instituto Itaú Cultural, a revista que você fez e conseguiu um prêmio nacional, gente. Era muita gente disputando, mas foi contemplado aí. E você conseguiu mostrar aí Inclusive eu trouxe uma aqui para lhe presentear. A história do Mazagão Velho. Né? Já está assinada aqui por nosso amigo Alfaia. Eu fico agradecido. Povo de vou guardar Cultura e Fé, né, que conta as histórias, aliás, retrata as festividades de Mazagão Velho através de fotografias. Né? Inclusive, para avisar assim, quem estiver assistindo essa entrevista, esse podcast, a Fundação Municipal de Cultura, né, o presidente lá, o Rodrigo Videira, nosso amigo Rodrigão, lá meu conterrâneo de Mazagão Velho. Sim. A Fundação de Cultura do município de Mazagão adquiriu 120 exemplares dessa revista agora, no dia 23 de janeiro, para ser distribuída lá na Casa de Cultura Odacina. Eu quero até aproveitar para agradecer a Prefeitura, a Fundação Municipal de Cultura, da pessoa do Rodrigão. Quem fizer a visita... Quem fizer a visita. Eu fiquei muito feliz agora, né, que o meu amigo José Carlos Banha, né, irmão da doutora Clara Banha, lá do Ministério Público, ele foi lá levar a tia dele, foi visitar a Casa de Cultura e ganhou. Né, infelizmente eu não estava lá no dia, mas eu assinei para ela depois, ela me parabenizou muito. Né, a doutora Oneide lá, que é uma médica já aposentada, uma senhora de
seus 80 e poucos anos, ela me parabenizou por esse trabalho. A gente fica feliz quando ouve uma palavra, ainda mais de uma pessoa dessa estirpe, né? Uma pessoa que lê muito, ela lê muito, ela tem um conhecimento muito grande, né? De Amazônia, de Amapá, de estado do Pará. Então a gente fica feliz de ter esse reconhecimento. O que a gente observa, o Gabriel Penha, é que você conseguiu esse feito, né, de conseguir colocar a cidade de Mazagão em rede nacional, levar essas informações a todo o Brasil, né? Uma cidade que é inédita, gente. É a única no mundo inteiro que se conta que veio de um continente a um outro continente, veio lá do norte da África, antigamente Mauritânia, que é agora Marrocos, cidade de Marrocos, e era Mazagã. Hoje é Alzadida. Alzadida quer dizer cidade nova. Ela veio transplantada pelo rei, autorizado pelo Marquês de Pombal, isso em 1769, e ela percorreu, estava pesquisando aqui, 6.160 quilômetros. E essa saga, gente, dessas 340 famílias, outras dizem que era 410, enfim, não se tem a precisão de famílias e nem de número de pessoas. Um diz que era 1.260 e outro diz que era 1.600, outro diz que é 3.000, não se tem. Mas o que se sabe é que essa cidade ela foi planejada pelo engenheiro italiano Domingos Sabucetti, e foi feita aqui na Amazônia, gente. Por que essa cidade foi feita? Era para dar suporte a Belém do Pará, que já era província, né, do Grão-Pará, e a cidade de Macapá, que ia construir a fortaleza de São José de Macapá. Então, era uma cidade agrícola, tá? Para abastecer de arroz, de trigo e de outros alimentos, essas duas cidades. E, infelizmente, a gente vai contar no transcorrer, mas assim, o Gabriel, você conseguiu colocar isso para o mundo inteiro, e conte um pouquinho sobre essas palestras. Eu vou fazer aqui uma cronologia, tá, do que se foi o Mazagão. Só para vocês terem uma ideia, em 1769, Dom José autorizou a transplantação do povo da região da Mauritânia, do norte da África, iniciada desde 1502 para a região amazônica. Em 1770, no dia 23 de janeiro, o decreto da criação da cidade autorizada para ser planejada pelo engenheiro Domingos Sabucetti. Em 1773, chega os primeiros moradores de Mazagão Velho. Em 1777, há uma comemoração, a aclamação da coroação da Rainha Maria I, tá? Com a encenação da Batalha Naval de 3 óperas, que era a Demofronte da Trácia, Dido Abandonado e Atarteges. Em 1783, houve uma epidemia na vila, onde a rainha liberou a população para tomar rumo para outras cidades, gente. Esse fato é conhecido como viradeira. Em 1833, devido à decadência, a vila de Mazagão passa a chamar-se Regeneração. Em 1841, volta a ser restaurado o nome de Mazagão. E em 1915, o governo incorpora a cidade de Mazagão a Macapá. E em 15 de novembro do mesmo ano, é criada pelo decreto a Mazaganópolis ou Mazagão Novo. Vocês podem ver, gente, que é uma história interessante e nisso aí você conseguiu, o Gabriel, colocar nesse projeto que virou uma revista, que a gente até indica você procurar essa revista para conhecer mais sobre Mazagão Velho, Povo de Cultura e Fé, a programação que a maioria dessas tradições vieram de lá, do Marrocos, que é, no caso, as festividades culturais e religiosas, que são 17, gente. No Mazagão, conte um pouquinho para a gente como foi que você conseguiu fazer tudo isso, e hoje Mazagão continua sendo o berço da cultura, o berço
da tradição, principalmente do Marabá? Na verdade, foi assim. 2015, eu já tinha feito esse projeto com outro edital federal, né, mas naquela época o Amapá não era tão visto, tão visível, né, como é hoje. E aí a nossa pontuação foi bem baixa, eu fiquei bem frustrado na época, né, era o edital da Funarte. E eu deixei, digamos, na gaveta esse projeto. Quando foi em 2015, no mesmo ano, eu estava no G1 Amapá nessa época, aí eu tomei conhecimento desse edital do Rumos num grupo de Facebook que era Política Cultural no Amapá. E aí ficou aberto, foi prorrogado e tudo. Aí o que foi que eu fiz? Esse meu amigo, o John Pacheco, né, que está em Santa Catarina, ele disse, cara, escreve alguma coisa de Mazagão lá. Aí eu falei, olha, eu tenho um projeto que eu escrevi na Funarte. Aí eu já estava com esse pensamento, mas esses caras de fora não querem saber do Amapá, de Mazagão, tá? Mas como eu estava com o material pronto, eu dei uma repaginada, né, e inscrevi, né, nesse edital do edital Rumos, que é do Instituto Itaú Cultural, um edital concorrido que contempla projetos de todo o Brasil. E é engraçado que aqui no Amapá, o último projeto apoiado pelo Rumo já tinha um bom tempo. Foi 10 anos, precisamente. Foi um CD da cantora Patrícia Basta, né, lá atrás. E aí eu disse, mas você faz muito tempo que não sai nada para o Amapá. Vamos ver. Eu coloquei vários anexos, né? E tipo assim, né? Eu já estava com aquele pensamento, vamos escrever por escrever. E aí eu até meio que esqueci, né? Aquela coisa de dizer, não vai dar em nada. Não. Quando foi depois, eles me ligaram, né, de São Paulo e disseram que era para eu me preparar, que, né, foi selecionado, que ia ser feito o anúncio oficial e tudo. E aí foi quando coincidiu, né, da minha saída do G1 Amapá, né, a minha ida para Mazagão, e logo depois do G1 eu fui ser assessor de comunicação da prefeitura de Mazagão, na época do Marmitão? Não, na época do Dudão. O Marmitão foi lá atrás, na época o prefeito era o Dilson. Na verdade foi o ano da eleição. Né, eu não cheguei a me mudar, eu me mudei para Mazagão em 2017. Eu fiquei transitando, tive uma passagem rápida pela Secretaria de Saúde na época, né, na comunicação lá. E aí foi quando eu estava na Secretaria de Saúde que veio o anúncio, né, do Itaú, trabalhar com uma equipe fantástica lá. E aí no ano de 2017, que foi quando eu fiz o lançamento, esse projeto, assim, o edital Rumo do Itaú Cultural, ele tem uma especificidade, ele não precisa ser aquela linguagem técnica, rebuscada, nada muito, né, cheio de floreio. Eles compram muito a ideia. Sim. A ideia. Mesmo porque essa revista né? vai para a comunidade tem que saber tem que se ver. Exatamente. Não, eu digo do projeto em si, da avaliação. Sim. Eles não compram muito se está tão bem. Claro que a gente se esmera para ser bem elaborado. Mas assim, eles não compram não, eles compram a ideia. E qual foi essa ideia? Editar essa revista, que já estava sendo, independente de ter ou não, já estava praticamente editada, fazer uma exposição fotográfica itinerante e levar, né, através de palestras, principalmente para os estudantes, toda essa riqueza cultural. E quando veio, graças a Deus, a gente conseguiu, a revista foi lançada. Tem umas coisas engraçadas. O Itaú queria dar um aporte extra para fazer um grande lançamento aqui em Macapá, entregar para as autoridades. Se eu fosse um cara que gostasse, fosse vaidoso, tinha alugado um grande espaço de evento, eles estavam dispostos a bancar. Eu falei, não, nós vamos ter o aniversário de Mazagão Velho, onde vai estar, estava o governador, estava o prefeito, eu vou entregar para eles, mas as primeiras pessoas que vão receber vão ser os moradores antigos de Mazagão. A primeira revista, o primeiro exemplar dessa revista aí, eu abri a caixa, entreguei na mão do seu Miguel Neves, que era o morador mais antigo de lá, folheando Nossa da Piedade, da Senhora da Piedade, um dos mais antigos, atirador da Festa de Santiago, que
ano passado, infelizmente, nos deixou aos 92 anos, se eu não me engano. Pai do nosso atual subprefeito lá, do Tenente Neves, tenente aposentado do Corpo de Bombeiro, uma pessoa muito querida lá em Mazagão. Então, o primeiro exemplar que nós entregamos foi na mão do seu Miguel. Eu tenho essa foto com muito orgulho. Eu usei ela quando nós nos despedimos dele. Então, eu tive o respeito à comunidade. Não tinha sentido, Alfa, eu fazer um lançamento de uma revista aqui em Macapá que fala a história de um lugar que ia ter uma festividade lá. Com certeza. Então, eu aproveitei a festividade que estava acontecendo e fiz o lançamento da revista lá. O segundo exemplar foi para a dona Joaquina Jacarandá, né, que além de ser minha sogra, é uma senhora que tem uma Dona Jo, né? A dona Joca. Ela tem uma participação muito grande em todas as festividades, ela é líder do grupo litúrgico lá, é foliã também, faz parte da coordenação de São Gonçalo, de Espírito Santo. Então, uma senhora que tem um peso muito grande e foi quem recebeu também. E nós fizemos a distribuição, né, para quem estava presente lá no lançamento, para a comunidade. Entregamos em muitas casas lá e hoje, né, nós conseguimos viajar com esse projeto, com a revista, com a exposição, com as palestras. Fomos no Iapoque, Laranjal e Vitória do Jari, Santana, Macapá, Mazagão, e vamos retomar agora. A gente está com apoio com a intenção, né, junto com a minha produtora, que é a OCA Produções, Organizações Culturais da Amazônia, de nós percorremos, né, entre abril e junho, até antes da Festa de Santiago, percorremos algumas escolas públicas aqui da capital. Aqui na capital, como foi o finalzinho do projeto, nós fizemos poucas escolas. Nós queremos dar continuidade fazendo. Então, foi uma grata satisfação. Né? Foram vários projetos nessa edição do Rumos. E, graças a Deus, o nosso foi o único do Amapá, que logrou êxito. E eu fui depois disso. Depois do anúncio oficial, eu estive em São Paulo, lá no Itaú Cultural, para fazer uma exposição, uma explanação, né, para o corpo técnico lá do Itaú Cultural, que era o projeto. Eles ficaram mais encantados ainda, porque eu coloquei coisas na apresentação lá que eu não coloquei no projeto. Né, como anexo. E aí, né, eles mesmos sugeriram que eu fizesse um curta, né, além das palestras, para ilustrar. Acabou saindo um filme ali de 18 minutos que eu uso, que é o que finaliza a palestra, né, que seria essa revista em vídeo, né? Certo. Com a voz o impresso e o visual. O vídeo e a exposição, né? E é engraçado que ficou um vídeo assim, do jeito que eu sempre quis contar, né? Com a voz do Valdo Salles, que é uma voz muito marcante, um radialista que tem aqui, que é o Valdo Salles. E foi editado ali pelo Baiano, junto com a Mega Produtora, né, que é uma produtora que hoje está muito em evidência aqui do nosso amigo Carlos, do Júnior, né, que estão um trabalho muito legal aí e que fizeram nessa produção junto com a gente desse vídeo. Então eu acredito assim que esse projeto ele rendeu muitos frutos, como rende até hoje, né? Rendeu não, tá rendendo. Ele me abriu muitas portas, graças a Deus, mas acima de tudo, o principal objetivo dele, que era mostrar um pouco dessa história, dessa cultura em fotografias, né? Mostrar que um filho da terra também está lá para contar, né? Claro que não é só eu, tem o professor Antônio Pinto, que além de ser um grande amigo, ele é professor efetivo lá do município, ele faz um trabalho de divulgação fantástico lá das festividades, ele faz um trabalho com os alunos dele na sala de aula, mostrando essa cultura. Sim. Narrador da Festa de Santiago, ele faz os cavalinhos de Buriti da Festa das Crianças, né, que é adquirido pelo Instituto Cultural da Festa de Santiago, que a gente faz parte lá também. Então, tem várias pessoas lá. Eu tive a grata satisfação de ter meu projeto escolhido para alçar voos assim, mais altos, digamos. Mas a gente continua lá, continua sendo parceiro de todas as festividades, a gente registra, né, de forma voluntária. Né? Tem gente que pensa que o saldo desse projeto foi financeiro. Não foi. O saldo desse projeto foi o que ele rendeu enquanto divulgação, enquanto instrumento de
de divulgação e difusão da nossa história e da nossa cultura, principalmente. Eu recomendo a todos vocês que estão me ouvindo, vão me ouvir, conhecer esse trabalho, tá? É uma revista, tá? Um projeto esse selecionado pela Rumos, Itaú Cultural, tá? E o interessante, gente, que a gente está acostumado a ter, é um acervo, é uma revista riquíssima em informação, em fotografia, na programação da cultura do Mazagão Velho, tá?